el doctor Davone Ferreira. Un aplauso, por favor. Es geólogo profesional de la Universidad de Estado de San José, con una maestría en Economía de Geología en la Universidad Federal de Bahía, un doctorado de Economía de Petrolera y Geología en la Universidad de Campinas, y 2 trabajos postdoctorado en Petróleo en Medio Ambiente en el 2005 y el desmantelamiento de Oxford en el 2017. Es el consultor independiente, director y tecnologías del medio ambiente en tecnología de hidrocarburos, director de Brasil de Tecnológica Center, áreas de crecimiento de economía del petróleo, garantía financiera y obligaciones contractuales de evaluación, experiencia en el desarrollo de todas las tecnologías, ingeniería en pozos, herramientas de modelado dinámico en fraccionamientos. Damos un fuerte aplauso, por favor, al ingeniero Davone Ferreira. Muchísimas gracias a todos. Esta vai ser uma apresentação um pouquinho diferente. Será a única em portunhol. Portanto, tenha um pouquinho de paciência com seu amigo brasileiro. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a hablar de algo que soy aficionado, que me gusta mucho. Voy a hablar sobre tecnologías, sobre innovación y sobre el futuro de la industria. Voy a dar una visión general de lo que voy a decir hoy, antes de empezar. Profissionais del futuro existirão se existir uma indústria. Com todos os cambios da indústria que a indústria passa hoje, se a indústria não aprender a ser rentável com bajos precios del petróleo, não haverá indústria. E a única maneira para que se logre esta redução, essa produção com baixos preços de petróleo, está a redução de custos e riscos. Esta redução se consegue com inovação tecnológica. Eu vou falar um pouco de startups. Quem aqui sabe o que são as startups? Startups? Não sabem? Sim, vou falar sobre o conceito de startups. Startups são as empresas de tecnologia que vocês conhecem como Google, Microsoft, SpaceX. São as indústrias que começam a trabalhar com tecnologia e têm um crescimento muito rápido. As startups impulsam a inovação em todo o mundo. Não há inovação em grande escala sem um ambiente, um lugar apropriado para as startups. Vamos falar também sobre campos e poços maduros, que é como trabalho com as startups em Brasil e em Oklahoma, nos Estados Unidos. Muito bem. Produção em terra, onshore. A propósito, sua palavra sobre inglês é muito importante. Porque inglês não é mais a língua de los americanos.
é a língua franca da indústria de petróleo. Há que saber. Então, a produção onshore em terra, ela empieza com as grandes, as majors que nós chamamos, as grandes empresas. Quando a curva del tem um quando a curva de declínio empieza em esse ponto, generalmente as majors saem e chegam as independentes, as empresas menores. E quando os custos operacionais são muito altos, a operação acaba. Em los Estados Unidos, no estado de Oklahoma, onde trabalhamos com algumas startups. Laser. Ok. A produção onshore já se passa por mais de 130 anos. Por quê? Porque é possível extender a vida de los campos com ações de tecnologia, com ações de controle de custo. As empresas se vão e se quedam indivíduos, pessoas que produzem os poços. Então, as majors primeiro, os independentes, as pequenas empresas e os indivíduos. As majors, estamos passando por tempos onde as majors, as grandes empresas, vão em busca de as grandes reservas offshore, em mar, de águas muito profundas. E também atrás das reservas não convencionais, unconventionals. Este é um padrão que ocorre agora. Petrobras, por exemplo, está vendendo todos os campos onshore de Brasil, em terra, para os independentes. Petrobras vai a se quedar, vai a ser uma empresa de produção em mar, offshore, de los grandes campos. Produção de campos marginais. Um campo marginal é um campo que produz pouco petróleo. Os poços generalmente produzem menos de 10 barris por dia. É pouco. Pero temos trabalhos em Brasil que demonstram que o impacto, a influência, os benefícios para as cidades onde estes poços estão são muito grandes. Porque quando as grandes empresas estavam produzindo milhares de barris por dia, os empregados vinham de las grandes cidades e a moneda, o dinheiro, não circulava muito em las pequenas regiões, las cidades. E os campos marginais, eles prolongam, eles extendem a influência econômica nestas áreas. Então, os campos marginais, eles não têm os riscos de exploração, porque já estão lá, já estão produzindo. Não se vai a ter os riscos de encontrar ou não o petróleo, eles estão lá. Os rendimentos são baixos. É o que chamamos de net present value. O que se logra é pouco, mas são muitos poços. Extender a vida desses poços é uma questão de gestão
de la curva de declinación de tecnologias emergentes, como estamos falando de tecnologias de informação, de bajo custo. Então, as tendências do mercado hoje que estão causando, que estão fazendo com que haja uma necessidade de redução de custos, são os preços do petróleo, as energias alternativas, competição, a pressão ambiental por produção mais limpas, as restrições logísticas, como ductos, pipelines, os cambios de estratégia das grandes empresas, como acabamos de falar, e da redução de los riscos. Extender a produção de petróleo requiere um trabalho de toda a cadeia. As universidades, por exemplo, há que preparar os profissionais não somente para atender as necessidades de las grandes empresas, pero também para atender as necessidades de las pequenas empresas. Quizá aprender a gerenciar um poço solo, como acontece em outros países, como em Canadá, em los Estados Unidos, uma pessoa tem 1 ou 2 poços, com 5, 10 barris por dia. Isso que hace durante o dia. Então, a academia, e vamos falar também na academia a necessidade de formar empreendedores. Cadena produtiva. Há que ter a cadena produtiva que não seja solamente a grande cadena produtiva. Porque quando a curva de declínio empieza, os grandes prestadores de serviço se vão. E se não há preparo de uma cadena produtiva para pequenos produtores, não há extensão, não se extende a vida de los poços. Em alguns lugares do Brasil, isto aconteceu. Porque estava Petrobras, o petróleo começou a declinar, e solamente as grandes empresas de serviços estavam presentes. Quando o petróleo, o dinheiro era mais baixo, essas empresas se foram. E não havia nada para tomar seu lugar. Então, é muito importante criar uma cadena produtiva de serviços tecnológicos emergentes que pueda prestar serviços com baixo custo. Sistemas regulatórios. O governo começar a tornar um modelo atrativo que com redução de royalties e fiscais, para que pequenas empresas consigam lograr êxito com baixos preços e baixa produção. Educar a sociedade sobre os benefícios sociais da extensão da produção de petróleo. Inovação. Muito se habla sobre inovação. Essa palavra em moda em Brasil. Todos falam, existe uma agência do governo para inovação, pero muito pouco se sabe o que é inovação. Inovação é algo que cria valor. Se não há criação de valor, não é inovação. Por exemplo, ustedes podem fazer uma dissertação, assim que se habla em espanhol, uma dissertação. Essa dissertação pode trazer como
juntamente com a dissertação, uma invenção. Se esta invenção não gerar um benefício para uma empresa, para a sociedade, se não chegar ao mercado, é uma invenção, não é uma inovação, porque a inovação tem necessariamente que generar valor. Então, não há inovação se não há valor agregado ou melhora de método, de modelo, de tecnologia. Não é essa inovação. Para a indústria petroleira, a redução de custos e riscos é uma inovação. É um valor. Cria-se um valor, esse valor é inovação. Então, por isso que a indústria de petróleo precisa inovar para sobreviver. Vamos falar um pouquinho sobre startups. Eu fui professor da Universidade de Brasília, a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e a Universidade Federal de Bahia, por 10 anos. Depois saí e fui trabalhar com Halliburton como diretor de tecnologia. Toda a minha vida trabalhei com tecnologia. Desenvolvimento de tecnologia. Fui criado em El Vale do Silício, em Califórnia, onde se começaram as startups. Startup é uma pequena empresa que empieza como pessoas como vocês, que elas empiezam para resolver um problema, generalmente tecnológico, com um potencial de crescimento explosivo, exponencial, e que busca atender desafios em todo o mundo. Essas são startups. Existem startups de informática, de tecnologia de informação, de software, de tecnologias de hardware, de ferramentas. Então, são vários tipos de startups. As pessoas como ustedes no mundo são chamadas de millennials. Han ouvido esse termo, essa terminologia? Los millennials? Los millennials são ustedes. Muito gusto. Los millennials são os responsáveis por las empresas mais lucrativas do mundo hoje. Los millennials. O que hacemos hoje em Brasil, em los Estados Unidos com startups? Nós temos um modelo onde traemos os profissionais da indústria de petróleo com muita experiência, com mais de 30 anos de experiência, e ponemos juntos com os millennials, que têm o conhecimento das novas tecnologias de informação, o conhecimento de programação, codificação, e essas empresas começam a florescer. O papel das universidades nesse processo é que não basta formar engenheiros, geólogos. Hoje há uma necessidade de formar empreendedores. Pessoas que sabem começar e terminar. Pessoas que sabem buscar os desafios, buscar soluções, melhorias e inovação. Papel dos governos. Os governos em todo o mundo estão buscando essa inovação.
os países que detêm o maior número de patentes de propriedade intelectual são os países que investem em inovação, que investem nas universidades, na formação de startups, de incubadoras de startups. São os países que mais crescem em inovação. Por que startups? Startups, eles têm a visão de identificar oportunidades que outros não logram. Por exemplo, em la grande empresa de serviço que eu trabalhava, eu passava muito tempo cuidando de burocracias e ocupado com o lucro que a empresa tinha, que era bom, era bueno, pero é bueno para a hora, porque amanhã todo se cambia. É como a empresa Kodak. Quanto ouviram de Kodak? A empresa que fazia as câmeras fotográficas. E a Kodak inventou a foto digital photos, em 1974. E pensou, ninguém vai querer mirar as fotos em uma tela. E esta empresa, que era uma das maiores do mundo, não existe mais. Então, a visão de identificar oportunidades, a liberdade de pensar out of the box, fora da caixa. Pensamento que não está restrito especificamente às regras. O prazer, a motivação e a dedicação. Coragem de buscar essas inovações, mesmo com os cambios acelerados da tecnologia. Este que se habla aqui, Lean, é um ponto muito importante, porque as startups têm um custo baixíssimo, porque nós em Brasil temos 16 startups, não há uma secretária, porque todos têm que fazer tudo. Os custos são baixos, e todos aprendem de tudo, e não há um horário de trabalho, há simplesmente a necessidade de se entregar aquilo que é necessário. Então, são multitask, assumindo vários papéis em seu grupo. Resistência. De cada 4 startups, 3 não logram êxito. Pero essas 3 que não logram êxito, as pessoas, os fundadores, aprendem e tentam novamente. E esta que logrou êxito, generalmente logra êxitos muito grandes. O ambiente atrativo para a inovação empieza na universidade, criando uma cultura amistosa para inovadores. Como hablando, mira, es bueno ser empreendedor. Em Brasil, a cultura dentro da universidade, por muito tempo, foi muito severa com pessoas que queriam ser empreendedores. Eu era um professor empreendedor. Dessas 16 startups que trabalham comigo hoje em Brasília, todas são de ex-alunos meus, de pós-grado. Todos eles. Com exceção de um aluno, todos que se formaram comigo em mestrado e doutorado, são fundadores de startups hoje. Todos eles.
E a pressão, muitas vezes, da universidade em Brasília não permitia isso. Agora, isso cambia. Em los Estados Unidos é o padrão. Em Canadá é o padrão. Em Alemanha é o padrão. Em Israel é o padrão. Então, as cidades se preparam também para startups, a redução de burocracias, serviços que são prestados para as startups também, como contadores, advogados, regras claras de financiação e a inovação não necessita um ambiente novo, edifícios novos, solamente necessita pessoas como vocês. Em Berlim, na Alemanha, onde estão dos maiores hubs de startups do mundo, tudo começou em los viejos edifícios da antiga Alemanha. Hoje é um ambiente muito dinâmico de startups, com milhares de pessoas vindo de todo o mundo para começar essas empresas de tecnologia. A estratégia de startup. Este é importante porque alguém pode falar como fazer uma startup. E porque estamos falando de campos maduros. Este é o modelo que nós estamos fazendo em Brasília, com as startups. Nós hacemos o que chamamos de um MVP, Minimal Viable Product, um produto viável mínimo. Esse é muito importante para as tecnologias de informação. Se hace um produto que é muito simples, que não serve para uma Petrobras, mas serve para um pequeno produtor, e consegue melhorar, criar valor para a pequena empresa. Uma vez que tem este produto mínimo, se inicia um loop, um ciclo de melhoria com essas pequenas empresas. E quando este produto mínimo se torna bueno, ele é bueno também para a grande empresa. Ele, sendo bueno para a grande empresa, com custo bem mais baixo. Neste momento, ocorre o que chamamos de disruptura. Então, este é um modelo criado. E eu vou mostrar, não estou falando aqui de uma tese, estou falando daquilo que hacemos hoje, e daquilo que acreditamos ser uma importante forma de inovar dentro da empresa, da indústria de petróleo, e de trazer os novos profissionais da indústria para serlo. Muito ouvimos dizer de investigação e desenvolvimento. Não há inovação tecnológica sem investigação. No entanto, quedar-se por séculos fazendo investigação sem nunca inovar é um desperdício. E hablo isso porque países como os nossos países, como Brasil, como Bolívia, hacemos as teses, as dissertações e ponemos em la biblioteca. Uma vez publicado um material, este material é considerado de domínio público. Qualquer pessoa de qualquer país pode sacar essas ideias, melhorá-las e transformá-las em inovação. Então, temos passado décadas fornecendo material de altíssimo valor agregado
para outros países inovar. O número de patentes de China é superior a 800.000 por ano. 800.000. Patentes brasileiras, apenas 4.000. 4. No entanto, existem hoje as ferramentas de inteligência artificial que são capazes de buscar trabalhos da universidade em qualquer língua. E todos esses países têm acesso a isto. E continuamos a fornecer grande investigação para que outros países inovem. Então, temos o processo de investigação e desenvolvimento e temos que pensar no valor criado, na inovação. Este TRL é uma medida de nível de tecnologia, nível de desenvolvimento de tecnologias criadas por la NASA, que se chama Technology Readiness Level. Empieza-se com a investigação básica com 1, e quando chega ao mercado é 9. Esta é a medida. O que vou fazer agora, para quase terminando, vou passar este aqui. Em la indústria do petróleo, estamos trabalhando com estes assuntos: corrosão, reliability, otimização, não convencionais, monitoramento, uso inteligente dos dados de integração, resíduos. Como se chama produced water em espanhol? Água produzida? Água produzida. Água produzida, regulações, segurança, responsabilidade ambiental, abandono, reabilitação. Esses são os temas que trabalhamos em las startups. Trabalhamos. Esta é uma das startups. O fundador dessa startup foi aluno de graduação, mestrado e doutorado meu. Hoje tem essa startup que se chama GeoInova. E da GeoInova, ele criado 2 outras startups que chamamos de spin-offs. São criações que não são muito o que a GeoInova faz, então se tornam uma outra empresa. E GeoInova hoje monitora poços de petróleo em Oklahoma, nos Estados Unidos. Então, eu posso sacar meu smartphone, teléfono, e saber se o equipo em Oklahoma está trabalhando, e se houve tornado e acabou a energia, eu posso aguardar e ligar novamente do teléfono. Uma empresa de serviço, como as grandes empresas de serviços, cobrariam por algo similar cerca de 5 a 6 mil dólares por mês. Com aquela metodologia de Minimum Product, MVP, que hablamos, cobramos 50 dólares por mês. Por lo mesmo serviço. Essa empresa tem 15 patentes de ferramentas de completação de poço para pré-sal, para águas profundas. Esta startup, PetroInnovatech, tem como o principal cofundador um amigo que tem 67 anos de idade e é um engenheiro de perfuração por mais de 40 anos.
Ele estava haciendo las assessorias, los serviços de consultoria. E transformamos todos os serviços de consultoria em software, em nuvem, em cloud. E passa a ser um serviço que qualquer empresa pode pagar por poço. E estamos com esse serviço em empresas em Equador, em México, em Texas. Este é uma outra ferramenta dessas startups que estamos fazendo agora com a empresa Repsol, de desenvolvimento dessa ferramenta. Esta é outra que se chama Deep BBL. Esta empresa, nós acabamos de fazer uma ferramenta de caracterização de reservatórios carbonáticos para pré-sal, para a empresa Equinor, Statoil. Este modelo de caracterização, eu posso assegurar, estava falando com Petrobras a semana passada, o modelo que Petrobras tem, minha equipe ha hecho isto em 2012, quando era diretor de tecnologia de uma dessas empresas de serviço. Eu posso garantir que esta ferramenta é muito melhor do que a que Petrobras tem hoje. É muito melhor. Esta é a Apply Bio. É de um estudante que iniciou comigo em la graduação de química. Tem uma patente de poliuretano que vem de la mamona castor bean, uma planta que é comum em Brasil, em Bolívia. Temos uma patente já concedida nos Estados Unidos. E hoje temos projetos em la P50, 51 de la Petrobras, como uma cobertura anticorrosiva e também como uma cobertura anti-fouling, que não permite que os organismos se fixem em lo substrato. Esses são alguns dos livros que produzimos com essa intenção de formar as pessoas para, não somente para ser os profissionais das empresas, mas também os empreendedores. Professor decano, este manual del meio operador de produção, eu tenho como fazer isso em espanhol para ser downloaded, para ser barrado. São 800 páginas. É um manual de operação. Podemos cuidar disso depois. E tenho isto em mente. Nenhuma organização, indústria ou país pode prosperar sem inovação. Muchísimas gracias. Ok. Hablé mucho, muy extenso. Sí. Bueno, a continuación seguiremos, por favor. Tenemos preguntas en el público, levanten la mano. Buenas tardes. ¿Qué beneficios sociales tiene el extraer petróleo de campos marginales? Perfeito. Hicimos um trabalho para o governo de Brasil, para a Agência Nacional de Petróleo em Brasil, que hicimos um modelo econométrico em uma pequena cidade chamada Mata de São João, no estado de Bahia, onde
medimos todos os índices econômicos do governo, como índice de desenvolvimento humano, assim que se habla, quantidade de licenciamentos de carros, de autos, número de leitos de hospitais, número de matrículas escolares, número de novos negócios na cidade, muitos indicadores. Para cada dólar que se investe em petróleo em uma produção marginal, os benefícios chegam a ser 60% maiores do que se Petrobras estivesse na cidade. Porque os pequenos produtores de poços marginais, eles têm que treinar as pessoas da cidade, eles não podem trazer as pessoas da capital com os buses, têm que treinar as pessoas locais. E a moeda, o dinheiro que circula em la cidade. Então, os benefícios são bem maiores. E a produção pode se estender, por exemplo, não é mais lucrativa para Petrobras, mas pode continuar por 50, 60 anos mais, porque o custo de produção é muito baixo uma vez que está em terra. ¿Tenemos alguna pregunta más? Levanten la mano, por favor. ¿Ninguna? Bueno, quiero hacer un llamado al decano de Facultad de Ciencias para hacer entrega un presente a usted, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lindo. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para... Gracias.